Boa noite, Espírito Santo. Boa noite, banca. Boa noite, amados irmãos em Cristo. Pensar um tema foi uma tarefa muito difícil para mim, diante das várias matérias edificantes que tivemos durante esses 2 anos de Rema. Mas tem algo que mexe dentro da gente, que vai modificando o nosso pensar. Então eu não podia escolher outro tema que não fosse o Espírito Santo, que modificou o meu pensar e me guiou até aqui. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Sim, o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele fala, né? Ele não é apenas uma força e um poder. Jesus disse que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele o chamou de o nosso conselheiro, o nosso consolador. E é algo que só uma pessoa pode ser. Em João 14, versículo 16 a 17, Jesus promete o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: "E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e está dentro de nós." Em João 16, versículo 7, a palavra diz: "Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para nós. Mas se eu for, eu o enviarei." Nós sabemos que somos corpo, alma e espírito. E o Senhor fala conosco através do Espírito. Sim, o Espírito Santo, ele fala, ouve, ama, ensina, convence. Peraí, Sandra Ney, não é assim não, né? Ele é a esperança, o consolo e é o nosso conselheiro. É uma pessoa que a gente sempre deve ter por perto. Quem não tem é porque não cria um ambiente favorável para ele se manifestar. E porque o Espírito Santo, veja bem, ele é comparado com uma pomba, né? Vocês já andaram em praça pública, quando a gente anda, ela se assusta com qualquer situação que ponha a risco, não é verdade? Então, a gente deve buscar consolo. Peraí. O Espírito Santo é o seu amigo. Ele sim é o seu amigo. A gente pode até buscar consolo no novo amor, ou então consolo numa pessoa, falando mal de uma pessoa que lhe feriu. Mas jamais a gente vai conseguir consolo como o Espírito Santo consolaria você. E é de grátis, viu? Paga nada. Então, andar no Espírito é viver em sintonia, em comunhão constante com Deus. Andar no Espírito, em Romanos 8, versículo 1, a palavra do Senhor diz: "Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito." Precisamos viver no Espírito. Em Gálatas 5, versículo 25, está escrito: "Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito." Precisamos depender do Espírito. Em Romanos 8, versículo 2, a palavra diz: "Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte." O Espírito Santo, na verdade, é o nosso consolador que a gente deve buscar nessa geração. Uma geração que está
onde o pecado virou normal, né? As pessoas fazem o que querem. E a gente precisa do Espírito Santo para que ele nos guie. Sabendo que esse tempo viria, Jesus falou assim: vou enviar alguém que vai convencê-lo do pecado, do que é certo e do que não é. Do que me incomoda, do que não me incomoda. Porque quando você está com o Espírito Santo, quando você entra num ambiente e você percebe que aquilo não é para você estar ali, ele fala conosco. Você vê coisas, o Espírito Santo diz: Sandra Ney, porque você está vendo isso? Não é verdade? Então, o Espírito Santo, como ele está dentro de você, o seu coração começa a tremer, sabe? E eu tenho certeza que ele vai te dar uma direção para você, uma forma certa, né? Ele vai ter uma forma certa de falar com você. Quando o Espírito Santo fala, todo o nosso corpo, ele se paralisa, né? E só ecoa a voz dele. Na palavra do Senhor, em Efésios 5:18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos pelo Espírito. Que a gente comece a invocar a presença dessa pessoa todos os dias da nossa vida. Quando eu me acordo, a primeira coisa que eu falo é: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Mas, para a gente viver esse nível, existe apenas um caminho: renascer em Cristo. E para tal, é assim que nos tornamos novas criaturas. Eu quero ser uma nova criatura hoje. Chegou o tempo. Pastor Emiliano, Reverenda Maísa, Pastor Bruno, Adriana, amados irmãos em Cristo, eu faço a minha confissão. Eu confesso em público a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Peço perdão pelos meus pecados, Jesus, e me lavo com teu sangue. Espírito Santo, habita em mim, me curando e me libertando.